Graça e paz, meus amados, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é o momento abençoado. Momento de agradecer e de engrandecer a Deus. Agradecer pelo quê, pastor? Agradecer porque essa palavra alcançou vidas, como foi o meu sonho. Mas, antes do meu sonho, o projeto de Deus. Nenhum dos seus planos pode ser impedido. Pessoas que eu não conheço, pessoas que eu não sei onde estão, foram abençoadas pela palavra de Deus. Qual é a minha parte? Continuar dependendo de Deus e fazendo com a minha pequena força. Qual é a sua parte? Retransmitir o vídeo e aí nós vamos alcançar muitas vidas para a glória de Deus. Amém, meu querido? Amém, minha querida? Muito obrigado por tudo. Para nós, nesse momento abençoado que fez o Senhor, o texto de hoje, o Evangelho de João Marcos, segundo livro do Novo Testamento, Evangelho escrito por João Marcos, o segundo biógrafo, o segundo evangelista, historicamente, o primeiro evangelho a ser escrito. João Marcos, capítulo 10. Vamos fazer essa leitura junto comigo? Vamos lá? A partir do 13. Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos. Não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. 15. Em verdade vos digo, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando nos braços e impondo-lhe as mãos, as abençoava. Você pode dizer amém comigo? Graças a Deus. Você entendeu bem essa passagem? Jesus estava preocupado com as crianças. Você tem se preocupado com a tua criança? Você tem cuidado da tua criança? Você tem gasto tempo com a tua criança? Um tempo de qualidade com a tua criança? Você tem se preocupado com o que a tua criança vê, com o que ela se alimenta e com quem ela tem amizade? Você tem se preocupado com isso? Com a segurança da tua criança? Ou você largou a tua criança para ser criado pelo tempo e pelo mundo? Irmão, essa palavra é muito dura. Jesus aqui está preocupado com as crianças. Porque as crianças, alguns pais, mães e pais, trouxeram crianças para serem abençoadas, tocadas por Jesus. Mas os discípulos, sem entendimento, barraram as crianças. Era muito barulho, muita bagunça. Jesus viu e Marcos registrou que Jesus se indignou quando viu aquilo. Pessoas impedindo que as crianças cheguem perto do Salvador. Como está acontecendo hoje, diariamente, no nosso estado e no nosso país. Eu não vou entrar no mérito teológico, é uma discussão infindável teológica, crianças, idade da razão, vai para o céu, não vai para o céu. Eu prefiro crer num Deus que é o justo juiz. E sendo o justo juiz, ele vai julgar cada um de acordo com a sua situação, individualmente. Cada um individualmente. Eu creio nisso e ensino isso, porque eu creio. Então, Jesus está aqui preocupado. Alguém está barrando as crianças de chegarem perto de Jesus. Qual está sendo o teu exemplo para a tua criança? O que é que eu tenho que dar para a minha criança? Exemplo, exemplo e exemplo. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Isso não funciona, isso é uma mentira do diabo. Isso não funciona. As crianças vão repetir aquilo que veio você fazer. O seu ensino, a sua palavra, a sua atitude do âmbito familiar. Não adianta pregar uma coisa e viver outra. Não adianta dizer uma coisa e fazer outra. Não adianta ensinar uma coisa e seguir por outro caminho. Não adianta nada disso. Elas vão repetir o seu comportamento, repetir suas palavras, repetir suas atitudes, repetir suas mentiras. Elas vão repetir tudo isso. Elas vão aprender isso e vão repetir. A Bíblia diz: ensina a criança no caminho em que deve andar. Opa! É ensino. Gasta tempo, gasta dinheiro, gasta trabalho, esforço. Gasta tudo isso.
ensina a criança no caminho em que deve andar. Essa é a palavra de Deus. O que é que você tem ensinado? Qual tem sido o teu testemunho? Você tem levado a tua criança para perto de Deus? Ou você tem barrado o caminho da tua criança com a tua atitude? Que é isso, irmão? Como é que eu vou barrar o caminho da minha criança? Com a tua atitude, fazendo coisas que desagradam a Deus, vivendo de maneira como se Deus não existisse, vivendo de uma forma dissoluta, totalmente afastado de Deus, vivendo de uma forma religiosa, numa forma religiosa e afastado de Deus. Vivendo numa capa de religiosidade e, na verdade, afastado de Deus. Aí você está afastando a tua criança de Deus. E aí Jesus se indignou. Disse, não impeça. Não impeça. E aí ele revelou algo para nós. Quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Receber o reino de Deus como uma criança. A criança tem confiança incondicional nos seus pais. Confiança, fé incondicional. Dependência incondicional. Confiança incondicional em Deus. Confia tudo. A Bíblia diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Entrega tudo, deposita tudo. Diz mais, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lança sobre ele, deposita sobre ele, confia nele. Coloca tudo sobre ele. Deposita nele. Confiança incondicional. Dependência incondicional. Não queremos depender de Deus. Queremos tomar nossas decisões. Quero fazer o que dá na minha telha, o que dá na minha cabeça, o que eu acho que está certo, o que eu penso que está certo. Eu não vou procurar saber de Deus, eu não vou procurar uma resposta de Deus, não. Eu vou fazer aquilo que está na minha mente. Eu já tenho certeza, eu já sou adulto, eu já sou grande, eu já sei o que eu quero. Eu já sei como criar minhas crianças, não preciso que ninguém me diga como fazer isso. Estão bem criadas, não preciso que ninguém me ensine, ninguém faça nada para me mostrar alguma coisa que eu não fiz de errado, nada disso. Eu fiz tudo certo. Se alguém não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Confiança incondicional, dependência incondicional. Se eu estou aqui, é porque ele está me sustentando. Se eu estou aqui, é porque ele está me dando fôlego de vida. Se você está vendo esse vídeo, é porque Deus te abençoou. É porque ele se preocupa com você, comigo e com você. Se alguém não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E para fechar isso, Jesus tomou a criança nos braços e abençoou, impondo-lhe as mãos. Estamos afastando, com o nosso comportamento dentro de casa, as nossas crianças, cada dia mais afastando de Jesus, afastando das bênçãos de Deus, afastando de uma vida feliz junto com Deus. Que Deus te ajude, Deus te abençoe, te dê um entendimento para que você leve a tua criança urgentemente para perto de Deus. Leva a tua criança urgentemente para perto de Deus. Salva a tua criança, protege a tua criança, cuida da tua criança, zela pela tua criança, guarda a tua criança do mal, cerca a tua criança de cuidados e proteção. Paz de Cristo, bênção de Deus na tua vida e na tua família. E eu não posso deixar de falar a pergunta bíblica. Muitas pessoas têm entrado, comentado e dado a resposta. E respostas certas. Muitas têm acertado. As perguntas são fáceis. É só para exercitar o teu conhecimento bíblico. Foram duas as multiplicações do pão, né? Foram duas vezes que Jesus multiplicou os pães. E eu quero saber o seguinte: na primeira multiplicação, o que é que tinha no lanche? Ele usou o lanche de um menino. Estava falando de criança. Ele usou o lanche de um menino.
o que é que tinha no lanche desse menino que ele levou? O que é que tinha no lanche desse menino? Resposta fácil, simples. Deus te abençoe poderosamente nesse dia. Deus te guarde, guarde a tua família, guarde a tua casa, guarde as tuas crianças, no nome do seu Filho Jesus Cristo.